Muito bem, irmãos. Obrigado aí pelo espaço. Eu vou projetar aqui algumas telas para a gente conversar um pouquinho. Depois eu vou tirar para ver vocês, porque quando eu projeto eu não vejo vocês, né? Então, vamos lá. Esse cara aqui. Bom, eu mandei essa imagem outro dia para alguns irmãos, mandei para o Carlos Augusto também, e ele falou: ó, compartilha aí um pouco desse assunto, e aí a gente vai tentar trazer essa imagem para o contexto do reino, né? Então, eu vi essa imagem pelo um canal que eu gosto bastante, que é o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, um irmãozinho em Cristo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um cara muito preciso, gosto muito dele. E essa foto foi tirada em 1890 por um fotógrafo italiano, que eu não me lembro o nome agora, mas em Damasco. E aqui, esse pequenininho aí é o Samir, e o maior aí é o Mohamed. Não sei se é primo do Chalup, depois ele explica aí essa coisa lá da descendência dele do Líbano também. Mas o Samir, ele era cristão e ele não andava, né? Ele tinha essa atrofia toda nas pernas e tal, mendigava pelas cidades de Damasco, enfim. E o Mohamed, que está carregando ele aí, é muçulmano. E o Mohamed vendia panelas. E todo mundo enganava o Mohamed quando ele vendia panelas, porque o Mohamed era cego. Então eles fizeram uma parceria aí, né? As pernas do Samir passou a ser a do Mohamed e os olhos do Mohamed passou a ser os olhos do Samir. E eles eram muito amigos, né? Não deixaram de ser muçulmano e cristão, mas assim ficaram muito conhecidos como muito amigos, moravam juntos, etc e tal. E o dia que um deles morreu, eu acredito que foi o pequenininho, o Samir, o Mohamed morreu de tristeza na sequência também, porque perdeu um grande amigo. Então a amizade era tão grande que morreu de tristeza por conta do amigo. Guarda essa imagem aí com você para a gente poder falar um pouco disso, né? O reino e a unidade da igreja. Aí eu trago 3 perguntas aqui também. É possível em um único reino, uma única igreja? Porque a gente já viu bastante ontem, hoje, que é chegado o reino de Deus. Mas então é o reino, né? Então tem um rei, né? Um único reino, uma única igreja. Será que é possível? Se somos uma igreja, porque a gente pode falar, não, mas a igreja é aquela que o Senhor vê, né? Não importa a denominação, não importa placas, enfim, a gente tem um monte de coisa já pronta aí dentro da gente. Mas se a gente de fato é uma igreja, por que não nos relacionamos como uma igreja ao ponto de uma amizade tão grande como a do Mohamed e do Samir, né? Que nem cristão era o Mohamed, né? Provoca a gente ainda mais. Nesse aspecto, nesse contexto de reino e de unidade, qual a minha contribuição para o reino? Se eu entendo que precisa ter um reino e uma igreja, o que eu, né, como eu tenho contribuído para esse reino? Então, deixo essas perguntas aí para vocês e a gente volta daqui a pouquinho com elas. Essa imagem aqui também, eu gosto bastante de imagem, né? Vocês estão percebendo? Estão construindo uma casa aqui e tem uma coisa muito importante para construir a casa, que é o andaime, né? Então, o andaime é fundamental aí para a construção e tal. E a gente sabe que a casa de Deus não é a igreja de pedra. A casa de Deus somos nós, né? A igreja é feito de pedra de gente, pedra humana. Mas os andaimes são necessários, né? Então, os andaimes pode ser aqui algum tipo de tecnologia, tem um pedaço aqui de um guindaste, poderiam ter sido usado outras técnicas, mas o que é mais importante? O andaime ou a casa? Claro que é a casa, né? Mas a forma de construir o andaime pode variar de denominação para denominação, de formas, de manifestações, de liturgias diferentes. O que a gente está fazendo aqui, nos reunindo a cada 3 horas, é uma liturgia de horas, né? Tem outras formas também. O grupo tem liturgia?
É provável que sim, né? A gente sempre começa ali com louvor, depois alguém tem uma palavra, tem uma oração, tem os recados. Esses ritos acabam sendo uma liturgia. Cultos também tem a hora da oferta no meio, enfim, né? A Igreja Católica, então, nem diga. Essas coisas podem ser os andaimes que nos ajudam a ter um direcionamento, que é construir essa casa, que é construir esse reino. Aí eu trago um trecho aqui de 1 Pedro 2, do 4 ao 7, conhecido de vocês. E chegando-vos para ele, pedra viva, falando de Jesus, né? Reprovada pelos judeus, né? Na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Por isso também, na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal. Então, a construção desta casa, desse edifício, é Jesus, né? Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então, independente de onde você esteja, de qual parte da construção você seja, que tipo de andaime você use, você não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a principal da esquina. E aí, para finalizar, né, pensando no reino, nessa construção do reino, me lembrei aqui de Efésios 1:10, que diz, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E eu imagino também aqui que poderíamos traduzir na plenitude do reino, né? Então, essa convergência que converge para o reino de Deus tem uma amplitude muito maior, que passa pela unidade da igreja de uma forma de comportamento, de uma forma de aceitação, de uma forma de perdão, de uma forma de que podemos andar juntos, mesmo que não estivermos em acordo, né? Então, não precisamos de consenso, precisamos de consentimento para poder andar juntos. E um dia, amados, todas as coisas convergirão para ele na plenitude do reino. E aí quem vai reinar, quem vai celebrar essa liturgia, será o próprio Jesus, nosso Senhor e único Rei. Amém? Amém, Ricardo. Muito boa. Seu contexto aí, as imagens são muito fortes, realmente nos fazem refletir, nos provocam. É importante isso, né? A gente precisa ser provocado para entender, né, a grandeza, o mistério que é a unidade da igreja para a glória do reino de Deus, né? Amém. Irmãos, fiquem à vontade, o Ricardo foi rápido, tem uns minutinhos aí para a gente comentar, né, interagir aí com essa palavra abençoada. Essa forma do andaime foi muito interessante, eu gostei muito. Cristo como a pedra angular, independente da denominação, tem que seguir o exemplo, o modelo dessa pedra, seja do lado esquerdo, do lado direito, tem que estar alinhado com essa pedra angular. Esse será um reino perfeito. E a direção está ali. O que quer dizer essa pedra de esquina? É o modelo que já deu certo. Quer dizer, independente. E quer dizer, eu sou de uma denominação, eu sou de outra. Mas seguindo Cristo, todos têm a imagem de Cristo. E esse pedra vai ficar lindo, vai ficar perfeito. Obrigado, Ricardo. Deus continua revelando as suas coisas através da sua vida. Amém. Nós pensamos na igreja, às vezes a gente pensa o seguinte, né? Será que vai ter uma denominação perfeita? Não vai ter, né? Vai ter lá um que é a perna, né, Ricardo? Que é como é o nome dele mesmo? É o Samir e o Mohamed. O que tem a perna é o Samir.
O Mohamed. O pequenininho é o Samir, o grande é o Mohamed. Então, um tem a perna e o outro tem os olhos, né? Mas isso se junta no reino, né? Então, eu acho que quando nós olharmos para isto, né, e entendermos isto, né, que nós somos parte desse andaime, né? Mas existe uma igreja de Deus por detrás de tudo isso, né? Então, nós não vamos ser os olhos, as pernas, a nossa denominação, né? Nós vamos ser uma parte de tudo isso que é mistério de Deus. E pode ser, né, e a gente já viu isso, né, que a nossa parte não esteja nem no Brasil, né? Esteja lá em outra parte do mundo que a gente não sabe, mas que vai se convergindo, né? Fica preocupada com o tempo, mas já que tem um tempinho, então vou aproveitar aí, dentro desse contexto que o Ricardo trouxe, que os irmãos comentaram, né? De que o andaime, ele só ganha força, ele só é andaime a partir de um todo, né? Então, assim, não tem como fazer um pedacinho do andaime para construir a casa. Então, a importância também desse andaime estar conectado às suas peças, né? Para ele ter a função adequada e aí, então, investir na construção da casa. Então, eu também tenho essa percepção de que nós dependemos uns dos outros, né? Assim como o Mohamed dependia ali do Samir, né? Não conhecia essa imagem, o Ricardo realmente, ele traz umas imagens muito interessantes, né? E essa importância da conexão. Então, essa palavra, ela faz muito sentido para a gente, desde uns anos para cá. Então, o andaime, a partir do momento que ele está conectado às suas peças, e aí, então, ele tem a função correta ali para construir a casa. Ou seja, né, trazendo isso para nós dependemos uns dos outros, nós dependemos da liturgia do outro irmão também, né? Nós também podemos contribuir com a nossa liturgia também para os irmãos. Então, assim, não nos vermos como peças isoladas desse andaime, mas que a nossa vivência em comunidade pode contribuir para a vivência do irmão, e a vivência do irmão pode contribuir para a gente também, tá bom? Esse é o comentário que eu gostaria de fazer. Amém. Mas a Clarice falando, para mim ficou uma outra situação, Ricardo, que você vê, Deus vai mostrando. Então, o reino de Deus é a casa, os andaimes somos nós, né, aqueles que participam dessa construção desse reino aqui, e os andaimes são temporários, porque a hora que a casa terminou, você não precisa mais do andaime. Ela pode até servir para outras casas, né? Mas pensando no reino de Deus, que é eterno, né? Então, nós estamos sendo usados como andaimes e aí nós vamos participar integralmente desse reino. Então, tem muitas revelações aí que Deus pode nos dar individualmente, coletivamente, mas que bênção, que bênção. Essa do andaime aí. E a figura do Samir e do Mohamed realmente é marcante, é um negócio, assim, incrível, fica muito bom. Pai, nós te louvamos, ó Senhor, por esse momento, Senhor, por mais essa partilha que tu nos deste, Senhor, através do Ricardo, Senhor. Te dou graças pela vida dele, Senhor. Continua usando teu filho, Senhor, revelando as tuas maravilhas para ele, Senhor. E cada vez mais, Senhor amado, ele cresça na sua misericórdia, na sua graça, meu Pai. Continua abençoando. E nós aqui, Senhor, que a tua graça nos abunde em nosso coração, Senhor. Continua conosco, Senhor. Todo esse dia, Senhor, temos mais, Senhor amado, palavras a ser partilhadas, Senhor. Que usa, Senhor, aqueles que vão, Senhor, que vão estar preparados para que o Senhor possa usá-los, ó Senhor. Abençoa, Senhor, em nome do Rei Jesus. Amém.